Tudo que você plantou em maio, você está colhendo em junho. E tudo que você plantar em junho, você vai colher em julho. Você recebe essa palavra? Pois bem, eu quero ler para você aqui uma boa notícia que tem a ver com os semeadores, né? Eu vou ler aqui um testemunho que eu recebi essa semana da abençoada Elisete, que está lá no Espírito Santo, em Cariacica. Ela me mandou, então eu vou ler aqui para você se alegrar, porque você faz parte de todos esses benefícios que esta palavra que ministramos tem feito na vida de todo mundo. Então ela diz aqui: olá, abençoado Pedro Kelly, estou já há alguns meses ouvindo suas pregações no YouTube. Ou seja, ela nunca congregou, não a conheço pessoalmente, nunca congregou fisicamente conosco. Glória a Deus pela internet. E está nos assistindo pelo YouTube. Onde tenho crescido muito espiritualmente e podendo ter um conhecimento do verdadeiro Evangelho, muito diferente do que o sistema religioso tem trazido às igrejas. Eu fiz parte de uma denominação por mais de 10 anos, mas lá eles pregam e ensinam a lei de Moisés e não a graça. Daí eu me desvinculei daquela congregação. Hoje estou só me alimentando das tuas pregações que têm me feito muito bem. Muito agradecido por me dizer isso. E tem aberto a minha mente, essa é a ideia. Eu tenho até compartilhado as mensagens com outras pessoas. Aqui onde eu moro, não achei nenhuma igreja que pregue a graça. Já já nós estaremos aí. Já estamos, né? Pela internet. Por esse motivo eu não estou congregando fisicamente. Mas não estou sentindo falta, pois o evangelho que estou tendo contato através das palestras é muito libertador. E o que eu vivia na denominação onde eu estava era algo assustador e pouco construtivo. É claro, imagina, com diabo, inferno, isso é assustador. Por enquanto eu vou continuar assistindo às suas pregações e crescendo na fé, até quem sabe conhecer uma denominação que pregue a graça. Fiquem todos na paz. Eu moro no bairro de Cariacica, na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Essa é a carta que eu recebi da nossa Elisete de Cariacica. Um grande abraço para ela e para sua família. Em Filipenses capítulo 4, verso 19, é assim que eu tenho respondido. Você que tem semeado, tem notado que eu tenho te respondido com esse verso que eu vou ler. Diz assim: meu Deus, pois, o apóstolo Paulo, suprirá tudo que vos falta conforme suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Então eu tenho mandado essa resposta. Esse verso está em Filipenses capítulo 4, verso 19. A todos aqueles que mandam uma notícia que fizeram lá sua semente. Por que isso? Por que eu respondo assim? Porque foi assim que o apóstolo Paulo respondeu depois que ele recebeu a semente daquela igreja em que o enviou. Depois você leia lá para você ver o contexto. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, aí nesse aspecto, está falando, agradecendo a semente que ele recebeu. Então esse é um costume que eu também tenho, que eu aprendi, né, de receber e agradecer a semente que você tem plantado. Agora, isso aqui é uma promessa. O meu Deus suprirá. Ou seja, depois que eu recebo, eu oro por você, agradecido a Deus pela tua vida e manifestando com a minha boca, através dessa cobertura angelical, a multiplicação para a tua vida ser suprida em todas as áreas. Suprirá. Então isso aqui é uma promessa, né? Agora, essa promessa tem um princípio, e o princípio dessa promessa é justamente a semente. Por isso é que Jesus de Nazaré falava, que era Deus nos seus dias de carne, que é melhor dar do que receber. Porque o receber, o milagre de receber, não está simplesmente no receber.
O milagre do receber, ele começa quando você dá, ou seja, quando você planta, você colhe. Por isso que ele disse aquilo. Então, isso obedece a um princípio, né? E vem, essa colheita vem como uma consequência desse princípio. Então, como aqueles crentes lá reviveram o cuidado com o apóstolo Paulo, eles semeavam uma e outra vez. Não era uma vez só e pronto. Não, eles semeavam agora, de novo depois, outra vez, e de novo, e outra vez. Então, quando você exercita isso uma e outra vez, note que eu tenho chamado a tua atenção delicadamente, dizendo, tudo que você plantou em maio, você vai estar colhendo em junho. Mas eu digo também, tudo que você plantar em junho, você vai colher em julho. Por quê? Porque o plantio é constante, deve ser constante, para que a colheita também seja, né? Então, é uma consequência. Qual é a consequência? Deus suprirá tudo o que te falta. Graças a Deus por isso. E eu declaro na tua vida abundância. Alguém pergunta, como é que eu posso colaborar semeando nesse ministério? Faça contato comigo, nós temos conta na Caixa Econômica Federal e eu vou te enviar o número para você fazer conforme você tiver no teu coração. Conforme você tiver entendido no teu coração. É assim que deve ser. Não é por força nem por violência, é por conhecimento, por entendimento, né? Então, muito agradecido a todos vocês e eu queria instar com todos vocês que façam isso, semeiem, e você vai ver que a colheita chega na tua vida. Na hora certa, você é livrado, você é protegido, guardado. Essa cobertura angelical, ela é ativa, ela funciona a teu favor. E eu, como orientador espiritual, eu tenho quase que a obrigação, bom dia, Caio, quase que a obrigação de te incentivar. Então, venha fazer parte desse grande grupo de semeadores nesse ministério. Glória a Deus. O tema hoje se chama o espírito de tua mente. Quando a gente fala em espírito, os mais assim estritos em pensamento, eles pensam logo numa coisa assim, sabe? Aquele espírito religioso, sabe? Aquela palavra espírito. Onde estará o espírito? O espírito pode entrar, pode sair, o espírito atravessa a parede. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de espírito comportamento, procedimento. Espírito com E minúsculo, né? Fulano tem um bom espírito. Aquela pessoa lá eu noto nela um mau espírito, né? Você já ouviu essas expressões? Fulano, às vezes eu já vi pessoas falarem isso, graças a Deus eu não tenho esse costume. Fulano é espírito de porco, não gosto dele, não gosto dela. O porco não tem espírito. Quando se diz que alguém é espírito de porco, é uma referência feia, né, indelicada, para dizer que alguém não é nada agradável. Ele não está falando daquele espírito religioso. Então, o espírito da tua mente. Eu não posso ver a tua mente. Você não pode ver a minha mente. Mas quando você fala, quando você expressa, quando você expõe, então eu posso identificar o que tem dentro da tua mente. Sabia disso? Você quer conhecer uma pessoa? Converse com ela. Converse, ou seja, deixe a pessoa falar. Porque tem pessoas que só falam. Ela não pode conversar, ela só quer falar. Então, se você quiser conhecer uma pessoa, você tem que ouvir o que aquela pessoa está falando, o que ela tem a dizer. Assim você vai poder analisar e conhecer qual é o espírito que está naquela mente. Você identifica. Assim como eu não vejo a tua mente, a única forma de identificar quem é você, né, de onde você vem qual é o espírito da tua mente, é ouvindo você falar. E você certamente já se deu conta que existe uma linda conexão entre o que está na mente e a tua boca. Elas são entrelaçadas, sabe? E isso tem uma verdade aqui que eu quero compartilhar com você em Lucas, né? Capítulo 6,
verso 45, note que nós estamos falando de coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, porque eu acredito no evangelho contemporâneo. Ou seja, melhor, vou me expressar melhor. O evangelho é para você viver a vida humana. Então o evangelho tem que ser explanado de forma que te dê argumento para você experimentar uma novidade de vida com o evangelho. Então jamais você vai ouvir da minha boca um evangelho que promete ruas de ouro, mar de cristal, porque isso aí isso são outros 500, eu não vou entrar nesse assunto agora, né? O evangelho é a ciência de Deus para tratar com o ser humano, já dizia o meu pai na fé, né? A ciência que Deus inventou e colocou ao nosso alcance para tratar com o ser humano. Então veja que nós estamos falando da mente, o espírito da tua mente. E eu vou te perguntar já uma pergunta que vai fazer você mergulhar na tua própria mente. Mas antes, eu quero te mostrar que há uma conexão entre a tua mente e a tua boca. Em Lucas 6,45, preste atenção nas palavras de Jesus. Anote aí, Lucas capítulo 6, verso 45. Note o que está falando aqui. Olha aqui. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Coração é mente, certo? E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, também tem mente, né? Tira o mal. Por quê? Qual é a conclusão? Porque você nota que ele disse lado A e lado B. Lado A e lado B. Porque da abundância do teu coração fala a boca. Se coração, nesse contexto, é mente, a palavra tesouro aqui significa a informação que você tem na mente. Então, da informação que você tem na mente, você saca para a boca, pela boca, através da boca, com a boca, e aí eu ouço. Agora aqui está dizendo o seguinte: aquilo que está transbordando na tua mente é o que sai pela tua boca. Se você tem maldade transbordando na tua mente, qual vai ser a tua conversa? Por isso que eu disse, se você quer conhecer o que está na mente de alguém, você não vê a mente, mas quer conhecer o que está lá dentro, conversa com a pessoa. E ela vai colocar para fora porque está transbordando. E aquilo que está em abundância na mente daquela pessoa é o que sai por sua boca, porque estas têm conexão direta, né? Essa informação aí pode ser boa, pode ser má. Agora, você já percebeu, eu sei que já, que você dá vida com a tua boca, né? Você traz à existência aquilo que você fala. Muitas vezes te aconteceu na tua vida aquilo que você falou, coisa boa ou coisa ruim, porque tudo aquilo que você fala tem o poder de criar um meio ambiente, uma situação. Quando você conversa com alguém e expõe um desejo para aquele alguém e depois se despede, vão embora, da próxima vez que aquelas duas pessoas se encontrarem, você e aquela pessoa vai te perguntar assim: e aí? Conseguiu? Aconteceu aquilo que você queria? Conseguiu fazer aquilo que você me disse aquele dia? Por quê? Porque ao expor, você criou na vida daquela pessoa uma expectativa de ambiente. Então, isso sem você se dar conta, quando você fala, isso faz o mesmo tipo de acontecimento com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, dentro da tua casa, e isso cria um ambiente aí. Eu tenho certeza que nesse momento você está pensando: caramba, é mesmo, já me aconteceram coisas que eu falei e se passaram alguns dias, alguns meses, alguns anos, o fato é que aconteceram. E para não ficar aqui no exemplo humano só, o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, no capítulo 3, versos 25 e 26, anote, eu não vou ler, está escrito assim, ó: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então Jó falava aquilo que ele tinha temor, o medo.
Ele estava com medo. Então, aquilo que ele falava, aquilo que ele mostrava temor, aquilo que ele mostrava medo, ele estava transbordando em sua mente. E ele passava isso pela boca. Claro, sem esse conhecimento, né? E passando pela boca, ele trazia a luz. E depois ele chegou a dizer: puxa, aquilo que eu mais tinha medo foi exatamente aquilo que me aconteceu. Sabe como é que se chama isso? Aquilo que está lá em Romanos capítulo 4, verso 17. Chamar à existência as coisas, aquilo que ainda não está manifestado. Quando você fala, você está chamando à existência. Por isso é que aqui nós vivemos pelo que falamos. Eu, você aí, nós vivemos por aquilo que falamos. Porque o teu corpo, ele ouve tudo aquilo que a tua mente diz. E a tua mente fala pela boca. Enquanto você só pensa e não fala, está só ali guardado. Mas quando você fala, você traz a luz. Você manifesta aquilo ali. Então, não adianta só cuidar da boca. O salmista Davi, em um dado momento, ele falou assim: Senhor, põe uma trava na minha boca, um cadeado bem grande, e joga a chave fora. Para eu não falar bobagem, para eu não falar o que não convém. Era isso que o salmista estava querendo dizer. Põe uma trava na minha boca, um cadeado na minha boca, né? Mas se você para pensar, não adianta você só cuidar da boca. Você tem que cuidar da mente. Porque se você cuidar da boca somente, a tua mente continua transbordando aquilo. Ora, é melhor você cuidar da mente, porque a mente é a fonte daquilo que você vai falar. Porque primeiro está na mente, depois passa para a boca. Nunca é o contrário. E nunca a boca fala de qualquer jeito. Isso não existe. Tudo aquilo que se fala primeiro passou pela mente. O que acontece é que quando eu falo alguma bobagem, porque isso acontece comigo também, é porque eu não peguei aquele pensamento e fiz ele passar por um canal, sabe? Como a gente já passou num pedágio, você entra numa valeta assim, você tem que seguir ali, chega na cancela, se você não pagar o pedágio, a cancela não abre. Então assim eu tenho que fazer com os meus pensamentos. Fazer esse pensamento passar por essa cancela, para eu poder ter tempo e argumento de analisá-lo, para ver se convém passá-lo à minha boca ou não. E de repente eu vou encontrar muitas coisas que eu não devo falar. E dessa maneira eu estou sendo mais sábio. Então é muito mais sábio você cuidar da fonte, que é a mente, e não somente da boca. Porque cuidar da boca sem primeiro cuidar da mente não funciona. Eu já fiz esse exemplo. Creia nisso. Então, o conselho espiritual. Aqui vai um conselho, uma orientação espiritual que está no Evangelho. Efésios capítulo 4, verso 23. Diz assim, preste atenção. Efésios capítulo 4, verso 23. Anote aí. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Em outras versões diz, no vosso sentido. Em outras versões diz, no vosso entendimento. Então, qual é o conselho espiritual? Você deve se renovar no espírito da tua mente. Renovar o espírito da tua mente. Como é que eu renovo o espírito da minha mente? Substituindo as informações que você tem pelas informações superiores, melhores. Então esse conselho, quando eu estava estudando aqui, anotando, fazendo minhas anotações, que eu passo, você não tem ideia, passo aqui dia inteiro anotando, estudando, lendo, pensando, ouvindo também. E eu notei que esse conselho espiritual, essa sugestão, ela aparece na Bíblia em vários lugares diferentes. Aparece aí onde eu te mostrei, em Efésios capítulo 4, verso 23. Aparece em Romanos capítulo 12, verso 2. O Paulo diz, transformai-vos, o apóstolo Paulo fala, pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Aparece em Colossenses capítulo 3,
verso 10, dizendo que é necessário renovar o conhecimento. Aparece em Efésios 1,18, dizendo que Paulo orava ao Senhor para que o Senhor iluminasse o entendimento das pessoas e dessa maneira elas pudessem entender. E o que eu achei muito interessante, aqui eu entro numa comparação, como tem que ser, é que em nenhum lugar eu encontrei que é necessário renovar o guarda-roupa, que é necessário renovar os costumes. Eu não encontrei que é necessário renovar a música ou filme que você vê, ou para você dizer que crê em Cristo e participar de uma forma de fé qualquer. Mas quando você chega em determinados lugares, falando de congregações essas assim, a primeira coisa que te orientam é que você deve mudar, ou então proíbem roupa, comida, música, companhia, ambiente. E isso não é bíblico, porque isso não renova a mente. Então isso não funciona. E na época de Paulo já existia esse debate. Eu quero mostrar aqui, por isso que ele escreveu o que está em Colossenses capítulo 2, verso 20. Preste atenção, eu vou ler detidamente. Colossenses 2:20. Olha o que diz aqui. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Ordenanças como, 2 pontos, não pegue, não toque, não prove, né? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, aparência, sublinhe, aparência de sabedoria, em culto voluntário, em devoção voluntária. Ou seja, Deus não exige. A pessoa se veste daquele jeito porque quer. É uma aparência voluntária. Devoção voluntária. Humildade e em duro trato do corpo, penitências e sacrifício, mas coisas que não são de valor algum contra os apetites da carne. Então aqui cabe uma explicação. O verso começa dizendo que você está morto com Cristo para os rudimentos do mundo. O que significa isso? Significa que quando Cristo ressuscitou, lá em Romanos 6 você encontra mais detalhadamente, quando Cristo ressuscitou, ele te colocou morto aos rudimentos do mundo, morto ao pecado, morto à lei de Moisés e morto em relação à tua própria carne, porém vivo para Deus. E vivo para Deus é espiritual, não é carnal. Então o apóstolo Paulo aqui, ora, se você já está morto com Cristo, por que você se submete a chegar num lugar e um líder te proibir? Porque é o que Paulo está falando aqui. Por que você se submete? A pessoa que se submete a algo assim é porque ela não entendeu ainda o sacrifício de Cristo. Ou seja, a sua mente está com uma informação ruim, errada, que eu quero dizer, equivocada em relação a esse tipo de assunto aqui. Porque se ela tivesse a informação correta, ela não se submeteria à proibição de uma denominação, à proibição de certas religiões, à exigência de certos líderes para poder alcançar algo espiritual. Porque aquele que já teve a sua mente, o espírito de sua mente renovado, esse ou essa já sabem que tudo aquilo que você necessitava em teu espírito, Cristo já imputou quando ressuscitou. Ou seja, você quando veio a esta terra, porque eu estou falando para pessoas que estão vivas, são contemporâneas minhas, são pessoas que nasceram, portanto, depois da cruz. Você quando veio a essa terra, a lei de imputação espiritual, ela já havia sido consumada. Então quando você tomou forma humana através do ventre da tua mãe, você já chegou aqui com o espírito completo por Cristo Jesus. Se você tivesse antes da cruz,
aí você teria que esperar a cruz, o Redentor. Mas nós já estamos depois do Redentor. O Redentor já redimiu, a redenção já aconteceu. Mas a informação que essa pessoa tem na mente, né, ela mostra o espírito através do comportamento. Quando a pessoa se submete a uma ordenança que não é necessária para o cristão, ela está mostrando que ela não entendeu nada. E se ela não entendeu nada, é porque ela nunca ouviu a informação correta. Por isso esse tema hoje, um tema precioso de crescimento espiritual, de entendimento espiritual. Então a única coisa, a única arma, o único poder que tem poder, a única arma que tem poder contra os apetites da carne se chama mente com essa informação. Do contrário, essas pessoas que a gente vê aí fora, religiosas, são só isso mesmo, pessoas religiosas, mais nada. São pessoas com aparência de crente, mas as suas mentes estão em outra coisa, estão em outro lugar, estão iguais àquelas pessoas que Jesus falava: este povo me honra de lábios, mas o seu coração, agora você entende o que Jesus estava falando, o seu coração, mente, seu pensamento, sua informação está longe de mim. Você vê as músicas que tem por aí de exaltação a Deus, lindíssimas, você vê os corais, você vê muita coisa, as pregações, os estudos até desses lugares, mas as suas mentes estão na lei de Moisés ainda, está longe, longe, longe de Deus. São pessoas que aparentemente acreditam que Cristo ressuscitou, mas as suas mentes estão presas na lei de Moisés. Olha, vou te falar uma coisa aqui, deixa eu tomar um gole de café primeiro, peraí. Para a tua informação, para o teu crescimento, lei de Moisés e Cristo ressuscitado não combinam. Você já pegou um copo, colocou um pouco d'água e depois colocou óleo de soja ou azeite? Faça isso. Depois faça essa experiência. Pega um copo, põe um pouquinho de água e um pouquinho de óleo de soja, pega uma colherzinha e mexa. Misturando. Sabe o que acontece? Não se misturam. Sempre ficam separadas, né? São materiais diferentes. Não ocupam o mesmo lugar no espaço também. Para aqueles que gostam dessa informação de física. Lei de Moisés e Cristo ressuscitado não combinam. Se alguém prega ou ensina a lei de Moisés e ao mesmo tempo fala que Cristo ressuscitou, está num tipo de confusão mental que é o motivo de muitas consequências ruins em suas vidas, porque isso causa uma confusão na cabeça. É como se você estivesse diante de um rio. Eu estou aqui na beira do rio e o rio tem a correnteza para um determinado lado. Então é como se você chegasse diante de um rio e olhasse para o rio, e o rio tem a correnteza para a minha direita e também tem a correnteza para a minha esquerda. Você já viu um rio assim? Não existe um rio assim, cara. Por quê? Porque o rio tem a correnteza para um lado só. Lei de Moisés e Cristo ressuscitado são duas coisas diferentes, e eu vou te mostrar aqui. Não combinam. Primeiro, com a lei de Moisés o pecado estava em pé. Se você ler aqui, por exemplo, bem rapidinho, Romanos capítulo 7, verso 8, olha aqui. Mas o pecado, tomando ocasião pela lei, ou seja, o pecado estava adormecido, já existia, mas estava adormecido, e quando chegou o Monte Sinai, a lei de Moisés, o pecado... Como eu, diz Paulo, como eu conheceria o que é a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás? Então o pecado tomou força, tomou ocasião pela lei. Quer dizer que sem a lei o pecado está morto. É isso que diz o verso. Porquanto sem a lei o pecado estava morto. Romanos 10, 4 diz aqui, ó, muito claro para você, olha aqui, ó. O fim da lei é Cristo. Ou seja, o começo da lei é Moisés e o fim da lei é Cristo.
na cruz, quando ele disse está consumado. Então a lei acabou ali. Ou seja, enquanto a lei está em vigor, o pecado está de pé. Mas com a ressurreição de Cristo, o pecado foi tirado. Eis aí o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, uma coisa não cabe junto com a outra, não podem coexistir, não podem se unir. Não existe religião judaico-cristã, porque judaico pressupõe seguidor da lei e cristão pressupõe fé em Cristo ressuscitado. Você não pode juntar as mesmas coisas. Você está diante de um rio que está correndo para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Eu não queria ser um peixe num rio desse, que eu não ia saber para onde eu vou nadar. Assim estão os religiosos por aí, você está entendendo? Tudo por causa da informação que eles receberam. O espírito da sua mente. Esse é o tema de hoje. Então, não cabe pensar que Cristo ressuscitou e ao mesmo tempo que o pecado ainda está vigorando. Porque se Cristo ressuscitou para tirar o pecado do mundo e o pecado ainda está vigorando, significaria que Cristo falhou. Sim ou não? Agora, se Cristo ressuscitou e tirou o pecado do mundo, significa que Cristo é mais poderoso que Adão foi. Porque Adão sozinho trouxe. Nada mais justo do que Cristo sozinho tirar. Porque eu não tenho nada com esse negócio de pecado. Não foi eu que trouxe, eu não autorizei Adão pecar no meu lugar para me representar, eu não assinei nada para ele. Da mesma maneira, a justificação de Cristo não tem nada a ver com o meu esforço. Por quê? Porque isso se chama justiça de Deus. Um fez, o outro consertou. Entendeu? Por isso é que a justificação é grátis. Tinha que ser grátis. Porque, agora, o apóstolo Pedro foi quem ensinou: minha culpa, minha máxima culpa. Que você sabe do que eu estou falando. Bom, mas lamentavelmente é assim que as pessoas creem. Elas creem na lei de Moisés e creem que Cristo ressuscitou. Talvez alguém que esteja me assistindo nesse momento e discorde de que eu estou falando, dizer assim: não, lá na minha congregação nós estamos na graça, lá não tem lei não, então nós estamos na graça. Batiza nas águas? Está na lei. Faz jejum? Está na lei. Apresenta a criança quando nasce? Está na lei. Batiza a criança quando nasce? Então está na lei. Faz penitência? Faz campanhas? Então está na lei. Raspa a cabeça? Porque tem lugar, outras religiões que raspam a cabeça. Então está na lei. E quando você está na lei e prega que Cristo ressuscitou, você dá uma informação dupla para o assistente. É como se o professor fosse ensinar que 3 vezes 3 é 9, mas no domingo que vem 3 vezes 3 pode ser 49. Sei lá, qualquer... Então a pessoa que está ouvindo isso, que é inteligente, senhor sacerdote, levanta o dedo e pergunta assim com todo respeito, senhor padre, senhor cura, senhor sacerdote, o senhor acabou de dar a hóstia, esse é o corpo de Cristo, que veio tirar o pecado do mundo. E agora o senhor está terminando a reunião, a sua missa, seu culto, dizendo para a gente cuidado com o pecado. O que o senhor está querendo dizer com isso? Cristo tirou o pecado? Se tirou o pecado, amém, glória a Deus. Eu recebo isso aí porque é o que está escrito. Agora, se não tirou, vamos embora e rasgar essa Bíblia, porque a Bíblia diz que ele tirou. O senhor está dizendo, celebrando que ele tirou e ao mesmo tempo está me mandando ter cuidado que o pecado está aí. Como é que a gente fica? Tirou ou não tirou? Por que alguém não levanta e pergunta isso? Porque o espírito que está naquela mente não tem capacidade para chegar a este tipo de pensamento, por causa da informação dúbia que é passada pelos líderes. Aí você me diz assim, mas são líderes? São. Jesus falou o quê? Cegos guiando cegos. Ambos cairão no buraco.
Aí eu te deixo essa. Você quer cair no buraco? Ah, cuidado. E o rio? Você mergulha no rio. O rio tem correnteza para lá e correnteza para lá. Pô, você mergulha no rio, não sabe nem para onde vai nadar. Caramba. Então, abençoado, desculpa a minha... Eu acho engraçado. Parece engraçado, né? Então, para você se sentir completo, você tem que renovar o espírito da tua mente, né? Por isso é que a religião, ela não pode te completar, porque você já está completo, você não sabe. E eu estou te dizendo, baseado na informação correta para você. Então, para muitas pessoas, estamos chegando no final já, para muitas pessoas o Evangelho ainda está encoberto. O que eles conhecem é o testemunho de Jesus de Nazaré. E é muito bacana a gente conhecer o testemunho de Jesus de Nazaré, é maravilhoso. Mas não é Evangelho. Porque o Evangelho só começa quando Cristo ressuscita. O Evangelho está de Romanos a Hebreus. É aí que está o Evangelho, porque é aí que está a tua posição espiritual. É aí que está a tua herança. Eu não sei se você já recebeu herança. Eu recebi herança quando meu pai faleceu, meu pai, o velho Pedro. Ele deixou uma herança para mim, uma parte dos bens que ele tinha, e destinou para mim. E eu só pude usufruir daqueles bens depois que ele morreu. É isso que Paulo fala em Hebreus. O testamento só tem validade quando o testador morre. E quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador está vivo. E se o testador está vivo, isso não pode ser a tua herança ali manifestada ainda, porque o testador está vivo, está caminhando. Tá? Depois que ele passa na cruz e ressuscita, aí você tem a herança. Por isso que o Evangelho é depois da ressurreição, de Romanos a Hebreus. Segundo aos Coríntios 4, verso 3, diz assim, ó: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, porque está, né? Para os que se perdem está encoberto, nos quais, a estes que se perdem de forma vital, não de forma espiritual, né? De forma física, humana, viver diário, nos quais o Deus deste século, entenda-se, lei de Moisés, Deus deste século, lei de Moisés, cegou os entendimentos deles, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer que o Evangelho que Paulo pregava, não Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho do reino, o Evangelho da graça, é a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Se você quiser ver Deus, você precisa conhecer a informação do Evangelho. Enquanto você não conhece esta informação que eu estou te dando, você está no verso 3. O nosso Evangelho está encoberto. Se lembra que Paulo falava que aqueles que estão debaixo da lei estão encerrados para essa fé que seria revelada. As pessoas que participam de determinados lugares que ainda têm ali lei de Moisés, crucifixo, pendurado, essas coisas todas, essas pessoas não podem, estão impedidas de ter acesso no seu entendimento a este Evangelho, simplesmente porque lei de Moisés e Cristo ressuscitado não combinam. Eu vou ficar por aqui. E vou te fazer a pergunta do milhão. Qual é o espírito da tua mente? Responda aí, para você mesmo. Te espero terça-feira, às 17 horas, com mais uma ministração do poder de Deus, da graça de Deus, com o programa Café e Palavra com Pedro Kelly, que sou eu. E tudo isso eu compartilho com você, porque eu quero que você renove a sua mente e transforme a tua vida. Tchau. Melhor semana para você. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.